dignas de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, dignas de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, mais uma terça-feira abençoada que o Senhor nos conseguiu viver. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor esteve conosco em todo o tempo, nos dando proteção, livramento, nos dando a provisão, colocando seus anjos ao nosso redor, e temos certeza que é assim, ó Pai, que temos vencido dia após dia, com o Senhor presente em nossas vidas. Então, Pai, que esse culto seja um momento especial nosso junto contigo, que a gente se conecte contigo e perceba a Tua presença nessa hora, que o Senhor receba os nossos louvores e que o Senhor, com a Tua palavra, fale em nossos corações. Queremos Te dar honra, queremos Te dar glória, Te exaltar. Fale em nossos corações nessa hora também, Pai. Em nome de Jesus, vamos louvar, Ele é digno. Dignas de glória e louvores, levantamos nossas mãos e Te adoramos, ó Senhor. Dignas de glória e louvores, levantamos nossas mãos, Te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, Senhor. Não existe outro como Ele, amém? Entregamos a Ele nossas vidas, vamos cantar. A minha vida Te entreguei, eu preciso só de Ti, se Te procuro sei que vou Te achar. Em tempos de aflição eu sei, primeiro a Ti eu vou buscar, mas nada sou sem Ti, ó meu Senhor. Ele é vida, Ele é o caminho, Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Ele está sempre a cuidar, Tu estás sempre a cuidar, em todo tempo e lugar. Tua graça vem e transforma o meu ser. Nunca mudas, meu Senhor, ontem, hoje o mesmo amor, pra sempre, sempre, até não ter fim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Ele é vida em abundância. Vida, caminho, verdade, vivo pela
Vamos cantar. Vida, caminho, verdade és, vivo pela fé em ti, Senhor. Eu vivo só pra ti. Vida, caminho, verdade és, vivo pela fé em ti, Senhor. Eu vivo só pra ti. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho para nossas vidas. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. És o único caminho, Pai, aquele que nos dá vida em abundância, aquele que nos conduz para o triunfo. Te glorificamos, Senhor. Em nome de Jesus, te glorificamos. Nessa hora eu queria convidar você a profetizar. Se você tem alguém do seu lado, te convido a cantar para ele e profetizar bênçãos sobre a vida dele. Se por acaso você está sozinho, então serei eu profetizando para a tua vida. Amém? Eu não vou calar meus lábios, eu vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, eu vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Receba. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas faltarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Em nome de Jesus, profetizamos cura nessa hora, profetizamos libertação, profetizamos salvação em nome de Jesus. Inunda os corações, meu Pai, com tua presença. Trabalhe nos corações nessa hora. Profetizamos. Não vou calar meus lábios, eu vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, eu vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição, nada chegará à tua tenda, te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão.
Receba a bênção de Deus nessa hora. Receba essa profecia para a tua casa, para a tua família, para a tua parentela. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, irmãos e irmãs, estamos com muita alegria agora podendo compartilhar contigo a palavra de Deus. Já podemos adorar o Senhor, entoar cantos de louvor e adoração ao nosso Deus, sermos impactados por esse momento de adoração, mas agora queremos compartilhar a palavra de Deus, nesta noite de oração, noite de libertação, noite em que buscamos o favor do nosso Deus. Desde o último domingo falamos e temos falado sobre a importância de sermos cuidados pelo Senhor. Temos o cuidado do nosso Senhor diariamente. Aprendemos a depender do Senhor, a esperar no Senhor, o Deus que quer cuidar de nós em toda e qualquer situação. Ele quer que eu e você dependamos dEle, esperemos dEle em toda e qualquer situação. Sobretudo nesse tempo tão desafiador, nós precisamos aprender a descansar no Senhor nosso Deus. Nesta noite, nesta hora, eu quero compartilhar contigo o texto de Marcos, no capítulo 9, versículos de número 14 até o versículo 19. Um texto muito conhecido, mas eu quero me ater a dois momentos especificamente neste texto, para que nós possamos avaliar este tempo que nós temos vivido. Diz assim a palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versos 14 a 29. Diz assim a palavra de Deus: Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? Um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Eu pedi os teus discípulos para que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei até mim. E trouxeram a ele. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente se agitou, o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Que Deus fale conosco por intermédio da sua palavra. Amém?
Amados irmãos e irmãs, muitas das vezes, no caminho que percorremos para nos encontrar com o nosso Deus, para nos encontrar com o Senhor, muitas das vezes o nosso coração se vê diante de vários obstáculos, que certamente pode prejudicar a nossa caminhada com Deus em algum tempo. E estes obstáculos que nós enfrentamos, certamente nos levam a, quem sabe, vivenciar a tal da incredulidade. E muitas das vezes, muitas circunstâncias nos impedem de desfrutar da graça verdadeira do Senhor. Muitos obstáculos, muitas situações adversas têm nos impedido de desfrutar de uma presença maior, de uma intimidade maior com Deus, e muitas das vezes, por buscarmos respostas em vários lugares, passamos a ser pessoas céticas com relação a Deus, porque às vezes nós desenvolvemos um relacionamento em função daquilo que muitos têm buscado respostas para as suas diversas situações. Um elemento que nós precisamos vencer nos dias atuais, através de uma intimidade com Deus, é a tal da incredulidade. E, amados irmãos e irmãs, permita-me que novamente ressaltar. Muitas pessoas hoje, que já experimentaram Deus, já tiveram uma experiência com Deus, pelo fato de se deixarem levar, quem sabe, por elementos diversos, quem sabe a busca de respostas ou na medicina, ou através da filosofia, ou através de outros elementos. As pessoas estão se afastando de Deus, estão deixando de ser espirituais para serem pessoas racionais na busca de resposta de qualquer maneira ou em qualquer lugar. É interessante, amado irmão e irmã, que há anos atrás, nós, quando enfrentávamos algum tipo de enfermidade, como uma simples gastroenterite, muitas pessoas morriam, perdiam a vida. E hoje, com a evolução da ciência, da medicina, uma simples gastroenterite pode ser resolvida com um simples medicamento. Você pode tomar um Floratil e ter a sua flora intestinal regulada. E hoje ninguém mais certamente morre por uma dor de barriga ou uma infecção intestinal, porque pode facilmente ser tratado. Então, antigamente as pessoas, por causa dessas dificuldades em coisas tão elementares, elas se aproximavam mais de Deus. E hoje, quando se tem as respostas de maneira tão fáceis e de muitas maneiras, as pessoas deixaram de buscar mais na intimidade com Deus a solução para os seus problemas e buscam respostas em diversos lugares. Na realidade, as pessoas estão vivendo a tal da incredulidade. Tem colocado muitas dúvidas no coração de pessoas. A fé de muita gente tem sido desafiada. Muitos estão sendo desafiados em várias situações e dificuldades que têm enfrentado. Mas há uma solução e há como superar isso. Eu creio que um grande inimigo a ser derrotado nos últimos dias, ou nesses dias, é a tal da incredulidade. As pessoas estão muito céticas, não creem que Deus pode reverter a situação, que Deus pode mudar, quem sabe, a sua vida conjugal, Deus pode abrir uma porta, porque as pessoas estão deixando de buscar na fonte, naquele que de fato pode todas as coisas. O texto que nós lemos, ele nos fala claramente sobre a necessidade de buscarmos ainda mais uma vida de intimidade com Deus. O texto nos fala sobre a necessidade de nós desfrutarmos ainda mais ou totalmente da graça de Deus e da comunhão dele, o quão é necessário isso. Há muita gente sofrendo, porque em função da incredulidade, da dúvida ou dos diversos questionamentos, não tem buscado o Deus verdadeiro para trazer a solução para os seus problemas. Então, amado e amada, eu quero tratar sobre esse tema, este episódio tão dramático
que nos evidencia o problema da incredulidade, mas também a bênção da fé. Porque na realidade, amados irmãos e irmãs, a grande questão nesse texto, muito embora você saiba sobre este jovem possesso, em que o pai o leva até Jesus para que possa ter a restauração do seu filho, antes de ir até Jesus, vocês percebem que eles vão até os discípulos de Jesus. E é interessante que ele chega a Jesus e fala assim, olha, eu já busquei a alternativa dos seus discípulos, e eles não puderam curá-lo. E lá na frente você vai perceber que Jesus traz uma palavra aos seus discípulos, dizendo assim, quando eles o indagam, mas mestre, o que aconteceu? Por que nós não pudemos expulsar esse demônio? Por que nós não pudemos derrotar esse inimigo? É a mesma pergunta que certamente nós nos fazemos em algumas situações. Por que nós não conseguimos lograr êxito? Em algumas situações, às vezes sofremos tanto a ponto de nos perguntar onde está o teu Deus, porque está abatida a minha alma. E a pergunta dos discípulos é a mesma pergunta que muitas das vezes nós nos fazemos. Por que nós não conseguimos, por que nós não podemos expulsar esta situação? Foi a pergunta de Jesus. Porque na realidade eu creio que os discípulos já tinham expulsado demônios em nome de Jesus, na caminhada com ele, já tinham atendido pessoas, já tinham alimentado a fé de pessoas, mas nesse caso específico, eles não conseguiram. Precisamos refletir sobre isso, porque na realidade, amados irmãos e irmãs, nós precisamos entender e receber esta grande lição sobre como vencer a incredulidade, como vencer os grandes desafios na vida pessoal, familiar, financeira, entre outros. Infelizmente, amados irmãos e irmãs, a fé de muita gente hoje tem sido substituída por achismo, por ideologias e outras situações. Porque as pessoas estão se afastando de Deus. E às vezes estão apenas evidenciando a tal da fé emergencial. A fé do momento, a fé do quando precisa de Deus, a fé ocasional. Deus não quer que eu e você tenhamos uma fé emergencial, uma fé ocasional, fruto de uma busca apenas dos momentos difíceis. E esta é a grande lição. Jesus está ensinando aos seus discípulos esse texto, muito mais do que estabelecer a cura de um jovem possesso, a restauração daquela casa, daquela criança. Este texto, na realidade, é uma lição para aqueles que buscam o poder de Deus, que querem ver manifestado o poder de Deus, que querem ver os milagres de Deus se manifestando em sua vida, em sua casa. É um texto que nos ensina como nos tornar vitoriosos em meio à incredulidade e às dificuldades. É um texto clássico. O pai vai até Jesus e fala, meu filho está possesso de um espírito imundo que acaba com ele, que definha, que machuca, que fere. E eu roguei a seus discípulos para que o expelissem, e eles não puderam, os discípulos não puderam. Olha que coisa, discípulo de Jesus não pôde, não puderam. E antes de curá-lo, Jesus disse o seguinte para eles, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? E até quando continuarei sofrendo? Aqui, amados irmãos e irmãs, para nós, a gente abre aqui uma possibilidade para entender que muitas das vezes nós nos acomodamos com a presença de Jesus. Nos acomodamos em saber que Ele está conosco, mas não aproveitamos a sua presença para desenvolver um relacionamento mais íntimo e mais profundo. Muitas das vezes, Jesus está comigo, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é meu Deus, mas isso não tem gerado na vida de muitas pessoas a devida busca da intimidade. Há uma acomodação. Até existem pessoas que não tomam as decisões corretas porque acham que no passado alguma coisa de errado aconteceu, esquecem que Deus pode reverter
e trazer algo novo ao nosso coração. E aí toma a decisão do seu jeito, faz o que bem entende. Anulam a graça de Deus, anulam o poder de Deus e se esquecem que Deus pode todas as coisas. Aqueles discípulos estavam aprendendo que não basta reconhecer Jesus como Senhor. É o primeiro ponto. Nós temos que desenvolver o quê? Intimidade com Ele, aprofundar o relacionamento com Ele, viver com Ele de fato, não somente tê-lo à nossa volta, mas desfrutar da sua presença. Desenvolver intimidade com Ele. A pergunta é: até quando, discípulos, eu estarei com vocês e vocês continuarão sofrendo? Fala para todos nós e para a humanidade: até quando, humanidade, vocês continuarão sofrendo e não entendem que eu estou aqui para ajudá-los? Aquele pai evidencia, ele abre o seu coração para Jesus. Amado e amada, à medida que a ciência avança, à medida que as coisas vão acontecendo, a vida de oração de muita gente tem diminuído. Há muitas pessoas, amados irmãos e irmãs, que não se movem mais à oração e não se comovem mais na oração. Não derramam lágrimas, não se sensibilizam, não sentem o arrepio da companhia e da presença de Jesus. Estão muito racionais, estão vivendo de maneira muito racional e muito natural, sem o sobrenatural de Deus. Então, amado e amada, aquele jovem, aquele menino foi curado. Mas a grande questão aqui é que havia ali uma incredulidade. Os discípulos perguntaram: Senhor, nós estamos incrédulos, nós não conseguimos expulsar demônios. Amados, eu não tenho dúvida que tem muito cristão hoje que se deparar com o endemoniado vai correr. Vai certamente bater em retirada. Porque a sua intimidade com Deus não tem lhe permitido experimentar o sobrenatural. Há muitas pessoas que estão sofrendo dentro de casa, por não crerem de que através da oração milagre pode acontecer, pode mudar o seu ambiente, o ambiente à sua volta. Então aqui, amados irmãos e irmãs, quero de maneira muito objetiva nesta noite de oração, trazer ao teu coração pequenas lições tão objetivas para te ajudar a vencer todo tipo de incredulidade ou dificuldade e para que você se torne um vitorioso, uma vitoriosa, um vencedor, uma vencedora. Porque há muitos momentos em que nós não sabemos o porquê está acontecendo. Por que que o demônio não foi expulso? Por que que eu estou sofrendo essa enfermidade? Por que que meu lar está desse jeito? E nós não sabemos o porquê. Não temos resposta para todas as coisas. Mas esse texto ele explica muito do nosso coração, para que possamos sair de um tempo de incredulidade para se encontrar com Deus. Eles não sabiam por quê que os demônios não tinham saído daquele jovem, daquele menino. Então Jesus está dizendo para eles: vou lhes ensinar como vencer. A resposta foi clara: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. O que estas duas palavras significam? Primeira delas, amados irmãos e irmãs, se você quer ver o milagre de Deus, a ação de Deus, o sobrenatural de Deus, você precisa o quê? Se reconectar com Ele. Uma linguagem muito atual. Reconectar. Ligar-se de fato a Deus. Depender dEle. Oração e jejum significa reconectar, estar em comunhão, junto, ligado. Como o peixe não pode viver fora da água, o cristão não pode viver sem a presença de Deus. Precisamos dessa reconexão.
Estamos mais uma vez conectados. Esse tema é atual. Tem gente aí conectado com tudo. Está na internet o dia todo. Está no celular o dia todo. Está reconectado com amigos, está conectado com amigos, conectado com a mídia, conectado com as amizades, mas está desconectado com Deus. Quem sabe, pela acomodação, os discípulos deixaram de estar plenamente conectados. E aí passaram vergonha. E aí foram advertidos. Foram chamados até mesmo de geração o quê? Incrédula. Geração incrédula. Muitos desses dias, ao invés de tornarem pessoas mais crédulas, mais crentes, estão tornando-se incrédulos. Não creem mais como criam em Deus. Então é hora da reconexão. Precisamos nos reconectar com Deus. Segundo, abrir o nosso coração como aquele pai fez. Ele vai até Jesus e fala: Senhor, cura o meu filho. Seus filhos não conseguiram, mas eu creio que o Senhor pode. E olha, eu tenho uma fé pequenininha, mas eu creio que o Senhor pode curá-lo. O Senhor pode libertá-lo. Tudo é possível ao que crê, disse o Senhor Jesus. Então, reconexão, abrindo o coração, revelando a sua pequenez, a sua fragilidade e a sua necessidade, revelando quem de fato você é e pedindo ajuda. Peça ajuda. Nossa igreja, nessas últimas semanas, vários irmãos e irmãs têm enfrentado dificuldades e nós, enquanto igreja, nos conectamos e nos conectamos ao nosso Deus em oração, pedindo ajuda. Porque juntos nós somos fortes, unidos nós somos fortes. E conseguimos vencer todo tipo de dificuldade e incredulidade. Confesse também ao Senhor o tamanho do seu problema e o tamanho da sua fé. Para que assim Ele possa o quê? Aumentar a tua fé, renovar a tua fé, alimentar a tua fé. E certamente desenvolver uma vida de oração e consagração. Quer vencer a incredulidade? Quer vencer as dificuldades? Quer superar todo e qualquer tipo de problema? Joelho no chão e muita oração. Que na realidade significa o quê? Consagração e comunhão com Deus. É Ele que pode todas as coisas. É o nosso Deus. A nossa parte é fazer o quê? Buscar a Ele. Falar com Ele. Nós temos o que fazer. Buscar a face de Deus. E assim, amado irmão e irmã, conforme Jesus disse, esta casta ou qualquer tipo de problema não pode ser resolvido se não for por meio de oração e jejum, ou seja, de intimidade com Deus, de consagração e muita oração. Às vezes, como eu disse, amados irmãos e irmãs, como cristãos, temos vivido ou revelado uma fé ocasional e emergencial. Só buscamos a Deus quando não tem mais jeito. Esquecemos que o nosso Deus, Ele nos faz um convite diário a uma vida de intimidade, de comunhão mais profunda. Então, amado irmão e irmã, coloque-se diante de Deus. Reconheça que nós temos um Deus que cuida de nós em toda e qualquer situação. Por mais difícil que pareça, por maior que seja o problema, por maior que seja a dificuldade, ou quem sabe a ação do diabo, há um Deus conosco que nos garante a libertação, que nos garante a cura, que nos garante a vitória, que nos garante o milagre. Aquele jovem foi liberto. Aquele jovem foi curado e os discípulos aprenderam a grande lição. Como vencer a incredulidade? Como vencer a acomodação? Como vencer a frieza? Através da oração, através do jejum, através da intimidade com Deus. Porque assim fazendo, deixaremos de ter uma fé emergencial para ter uma fé autêntica, uma fé para todas as horas.
Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que Ele encha o teu coração de esperança nesta noite, a ponto de que você tenha total coragem, certeza, de que ao buscar o favor do Senhor, Ele vai providenciar a tua vitória. Não sei como é que você se encontra, como está aí o teu coração, não sei qual o seu problema, mas uma coisa eu sei, à luz da palavra, foi Jesus quem disse: tudo é possível ao que crê. Coloque a tua fé em ação agora, e eu creio que a bênção do Senhor vai nesta hora alcançar a sua vida, alcançar o seu lar. Coloque o seu pedido, a sua necessidade, o seu problema, e com fé, creia no Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Meu Pai, em nome de Jesus, nós estamos em tua presença clamando pela bênção e pela vitória, Deus amado, para os nossos irmãos e irmãs, sobre toda e qualquer situação colocada agora no altar do Senhor. Que cada pedido, que cada necessidade, cada problema tenha agora a tua intervenção poderosa, que isso redunde em salvação, libertação e transformação. Deus amado, conceda, pois, a vitória a cada vida neste momento. Conforme nos diz a tua palavra, tudo é possível ao que crê, e nós cremos em ti. Por isso colocamos cada vida, cada família, cada pedido de oração, cada necessidade, cada campanha, tudo no altar do Senhor. Declaramos a bênção e a vitória em o nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, irmão e irmã. Tenha uma noite vitoriosa e abençoada. Saiba, tudo é possível ao que crê. Receba a vitória nesta noite em nome de Jesus. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que a doce e preciosa comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Uma noite abençoada em o nome de Jesus.